Olá, meus amigos, estou de volta aqui com vocês. Estive pesquisando aí nos últimos dias, principalmente as provas do PAS, UNB e do vestibular, ou seja, as provas Sebrasp, né? E não só as de concurso também. E eu percebi muita semelhança, né? E uma coisa que muitos de vocês me perguntavam sobre como resolver determinadas questões, determinados itens relacionados à gramática, compreensão e interpretação de textos. Tendo em vista isso aí, eu estive mapeando as provas, tanto do PAS 1, 2 e 3, quanto do vestibular UNB, justamente para tentar elaborar alguma coisa para contribuir com vocês. Então, nesta semana, todos os dias eu vou soltar um vídeo relacionado a um tópico desses aqui, tá? Então, a ideia é a gente fazer um estudo geral sobre a forma de cobrança, porque o estilo de cobrança da banca Sebrasp, ele não é muito usual, não é muito comum na escola a gente ser treinado para essa prova. E aqui a gente tem que lembrar que você tem que ir para essa prova, seja para o PAS UNB, seja para o vestibular, sabendo fazer as questões da prova, sabendo fazer os itens da prova. E muitos de vocês pegam a prova e deixam em branco os itens de gramática, às vezes até responde de compreensão e interpretação, mas os itens de reescrita, de gramática, acaba deixando em branco ou responde sem saber o porquê, no chute mesmo, tá? Não tem muita noção de como resolver. Então, o meu papel aqui agora com vocês é justamente tentar clarear, tentar pelo menos clarear para vocês, quando vocês pegarem um tipo de item como esse, vocês terem uma noção básica de como encarar o item para poder resolver. Por isso, a gente vai fazer uma semana aí de língua portuguesa em questões ou gramática, a gente pode pensar assim, a maioria vai ser de gramática, mas nessa primeira aula a gente vai falar de interpretação e compreensão, depois a gente avança para gramática, mas a ideia, pessoal, é deixar você mais tranquilo. Eu quero destacar para você o seguinte, tanto no PAS 1, 2 e 3, eu percebi aí, tem provas que às vezes traz 12 itens só dessa parte que a gente vai conversar a semana inteira. Ou seja, 12 itens espalhados nesses tópicos que vocês estão vendo aqui na frente, tá? No caso do vestibular UNB, eu percebi 30 a 35 itens dos 120 da parte 2 da prova de língua portuguesa do primeiro dia. De língua portuguesa não, mas de humanas e linguagem do primeiro dia, tá? Primeiro dia de prova você vai ter lá 30 itens de língua estrangeira, mais 120 de humanas e linguagens, então total 150. Desses 120, 30 pelo menos, 35 mais ou menos, são cobrados com essa cara aqui. Então, às vezes, se você não fez a prova o ano passado, se você não fez a prova anteriormente, você vai ter dificuldade ao pegar, porque é uma gramática, às vezes, que destoa um pouco do que você, muitas vezes, aprende na escola, tá? Talvez você até teve um professor que já te deu essa bagagem, mas muitos de vocês vão chegar aqui sem essa bagagem. Então, a ideia é clarear para vocês, trazer um pouco dessa bagagem, um pouco que eu sei aqui, trazer para vocês, para que vocês possam se sentir mais confortáveis na hora de resolver os itens das provas, tá? Como eu estou fazendo um aulão aqui geral, que vai valer tanto para o PAS 1, 2, 3 e vestibular, eu não vou resolver questão de nenhuma dessas provas, eu vou resolver questões dessa banca, sem mencionar de que prova que eu estou pegando, tá? E lá dentro da plataforma Integral Vestibulares, eu vou sinalizar, sim, lá qual prova que eu estou resolvendo, se é vestibular, se é... Vou trazer as questões comentadas, se é PAS, se é vestibular, entendeu? Mas eu digo claramente para vocês, treinando para um, está treinando para outro. Você estará treinando para outros, beleza? Então vamos lá? Então, de volta aqui, pessoal, vamos iniciar o nosso estudo aqui para que a gente possa, então, avançar aqui falando inicialmente de compreensão e interpretação, tá? Esse bate-papo inicial aqui é sobre a diferença. Eu sei que eu coloquei nas metas, quem vem me acompanhando na mentoria, nas metas semanais, muitas vezes eu coloco lá para vocês, nas primeiras metas, algumas videoaulas explicando compreensão e interpretação. Eu trouxe aqui só para a gente fazer esse resgate, tá? Ou se você não chegou a acompanhar por lá, tá bom? Pessoal, muitos itens da prova vão trazer um texto, seja música, seja um poema, o que for. Eles vão trazer um texto na prova, tá? No caso de obras ali, se for do vestibular, pode ser que venha obra sim, ou pode ser que venha um outro texto qualquer, tá?
E aí você vai ter dois grupos de itens, de possibilidades de perguntas, de comando, que você vai reconhecer isso quando você estiver lendo a prova e resolvendo os itens. O primeiro grupo é o grupo que faz parte, então, da compreensão. Muita gente acha que compreensão e interpretação de textos é a mesma coisa e não é, tá? Então, o que nós temos aqui? A compreensão, o grupo de comandos da compreensão, é aquele grupo que, na verdade, vai querer captar aquilo que está explicitamente no texto. Ou seja, a resposta vai estar ali mesmo no texto. Você vai achar uma linha, você vai falar naquela linha 3 é a resposta. Entendeu? Então, na maioria das vezes, é assim que vai acontecer na compreensão. Então, os comandos mais comuns que vocês vão reconhecer na prova são os seguintes aqui, ó. Então, ele vai trazer o texto, a prova vai trazer o texto lá, a obra, e aí julgue os itens seguintes, né? Aí vem aqui, item 1. Segundo o texto, fulano de tal é que fez isso, tá? Ponto. É um item lá. Segundo o autor, tal coisa acontece. Tal coisa é assim, assim, assim. E outro comando que é muito comum é o texto afirma que. Então esses três são os mais comuns que nós temos. Eu trouxe para vocês aqui. Justamente quando aparecer segundo o autor, segundo o texto, o texto afirma que, normalmente vai ser um item de compreensão. Então, a resposta provavelmente estará lá naquele texto, tá? Em algum pedaço ali você vai conseguir, de modo mais claro, de modo mais explícito, entender onde está a resposta. Conferir aquela informação, tá? Já os itens de interpretação de texto, eles costumam extrapolar. Então, eles vão extrapolar o texto. Ou seja, às vezes não vai estar escrito no texto com aquelas palavras. Ou no texto não vai estar de forma explícita aquela ideia, mas no conjunto do texto eu consigo deduzir isto, tá? Então a dedução. Então ali, ó, você vai ter comandos comuns. Depreende-se do texto que, infere-se que, conclui-se do texto que. Então são comandos muito comuns que aparecem na sua prova, que você vai, então, perceber, e nesse momento aqui, pessoal, você poderá extrapolar o texto, ou seja, às vezes aquela afirmação não está no texto, mas juntando todas as informações você consegue sim deduzir aquilo, tá? Então, às vezes você procura no texto, não acha, e acha que o item está errado. Mas esse tipo de comando ele é muito comum para a parte de extrapolar, ou seja, a informação está implícita. No conjunto da obra você consegue deduzir aquilo, mas olhando o texto só você não enxerga aquilo lá. É só quando você junta tudo e deduz, tá? Além disso, às vezes aparece, o texto permite deduzir que, tá? Esse aqui nem tanto, não aparece tanto não. Esses da primeira linha aqui aparece mais, tá? E tem um outro também que aparece às vezes que é possível afirmar a partir do texto que. Certo? Esse é possível afirmar, ele também te dá a ideia de inferir, tá? De ir além, extrapolar o texto, tá bom? Então são os tipos mais comuns, mais recorrentes, que com certeza vocês vão localizar pelo menos um na prova de vocês. Não tem um ano que não tenha um item mais ou menos nesse sentido. Às vezes, a prova traz um comando que não é nenhum e nem outro desses que eu mostrei, tá? Aí a experiência de fazer as questões é que vai deixar você mais esperto se é um ou se é outro ali. Dependendo de como ele construir, você vai ter condições, tá? Mas quando ele não traz esses comandos aqui, é um pouquinho mais complicado. Aí só a experiência mesmo, fazendo muitas questões, muitos itens, é que você vai conseguir tentar ali encaixar o entendimento, tá? Se a banca quer que você extrapola ou não, tá? E esse é mais polêmico, inclusive, porque muitas vezes vai caber recurso, dependendo de como for lá, pode ser que venha caber recurso, dependendo da construção, né? Então, a gente pode entrar nos exercícios, algumas questões aqui, para a gente poder aprender um pouco, aprender a visualizar um pouco disso, mas antes eu vou informar uma outra coisa que aparece bastante na parte de interpretação e compreensão, tá, pessoal? Na parte de compreensão e interpretação, vocês vão se deparar muito com, às vezes, ele pedindo para classificar o texto, tá? A tipologia textual, certo? Então, às vezes, ele pede para a gente fazer uma classificação ali sobre o que prevalece naquele texto. Então, ele vai trazer um texto, uma obra, uma música, a letra da música e tal, e vai perguntar se prevalece
se aquele texto, então, ele é um texto descritivo, narrativo, dissertativo, argumentativo, injuntivo, tá? Que são os mais comuns que nós vamos ter lá. Então, às vezes ele vai perguntar isso aqui, tá? Na verdade, dissertativo, narrativo, descritivo é o que mais vocês vão visualizar e às vezes o injuntivo. Para muitos autores, o argumentativo vai estar junto aqui, né? Dentro do dissertativo você vai ter ramificações e um deles é o argumentativo, né? São muito próximos aqui, tá? É muito difícil ele querer perguntar se vai ser esse ou esse, tá? Porque eles são tratados muitas vezes como sinônimos ali, né? Está dentro ali um do outro, tá bom? Então, vai ser muito comum, sempre na sua prova vai ter um texto desse, vai ter um texto com uma pergunta dessa. E nunca é assim, o texto ele prevalece, tá? Prevalece no trecho tal que esse é narrativo, tá? Ou olhando o texto como um todo, porque normalmente os textos, pessoal, um parágrafo pode ser descritivo e o outro narrativo de repente. Então o texto inteiro você não consegue às vezes classificar ele de uma vez, dependendo do texto, mas um trecho em específico. Então muitas vezes a prova vai falar, o trecho tal, o parágrafo tal, ele é predominantemente o quê? Predomina o quê? Ou seja, às vezes você vai ler e você vai ficar na dúvida, então você vai ter que tirar a dúvida assim, qual que predomina mais? Quais características a gente percebe mais aqui, tá? Então isso vai nos ajudar bastante, tá bom? No caso do narrativo, pessoal, talvez seja um dos mais fáceis de visualizar, porque ele caracteriza-se pela enunciação de fatos que envolvem ações, né, de maneira narrada mesmo, de narrativo de personagens encadeadas no tempo e no espaço, ou seja, na maioria das vezes envolve personagens, envolve a descrição de um enredo, de um espaço. Então é fácil você saber que o cara está narrando um fato, uma época ali, um personagem que você consegue localizar e situar isso no tempo lá, principalmente no passado. Na maioria das vezes é no passado. A parte da descrição, pessoal, também ela não é muito complicada. Por quê? Porque você vai ter uma sequência de enumeração. Então aqui na descrição revela-se pela enumeração de características de um ser, um descritivo objeto, um ambiente ou uma cena. Ou seja, o texto vai estar descrevendo uma cena, uma memória do cara, uma cena, um objeto, uma pessoa. Então, isso a gente consegue perceber talvez com mais clareza. Se você fechar os olhos e ouvir, se alguém estivesse lendo para você, você conseguiria descrever aquele objeto, aquela cena, aquela pessoa? Você conseguiria construir na sua mente aquilo? Se você respondeu que sim, provavelmente é um texto descritivo, tá? Então, ele vai ter essa enumeração, essa comparação, esse retrato verbal ali, trazer esse desenho visual, certo? Então isso também é uma característica lá. O dissertativo, tá? Ele vai ser talvez o mais comum, é o que mais aparece em prova, porque ele é o que mais se assemelha ao tipo de redação que a gente costuma estudar na escola. Então, o Enem, por exemplo, na maioria das vezes, o texto lá é dissertativo argumentativo. Então, quando você fizer a leitura de um texto que se assemelha a uma típica redação que normalmente é produzida aí, que você sempre produziu, provavelmente vai ser um texto dissertativo, que fala lá, não, pega a ideia, discute a ideia, apresenta a tese, né, defenda a ideia, beleza, dissertativo argumentativo, tá? Então, o dissertativo argumentativo, você vai fazer ou uma exposição ou uma argumentação sobre aquilo. Então, estrutura-se os dados ali, as informações, na perspectiva de defender uma opinião. Então, você está defendendo uma opinião, impondo um ponto de vista, expondo ideias sobre determinado assunto. Se você está falando, o autor ali está falando sobre determinado assunto, uma opinião, uma ideia, defendendo alguma coisa ali, é uma dissertação, tá? E principalmente quando ele enfatiza essa questão de defender o ponto de vista, ele já está indo mais para o argumentativo ali, tá? Então, é tranquilo você perceber isso aí. Então, ele vai falar sobre algo, sobre determinado assunto, vai expor as ideias e debater, tá? Se ele só fizer a exposição da ideia, é dissertativo expositivo. Se ele expor as ideias e debater ainda, argumentar ali, dissertativo argumentativo, tá? Apresentar a defesa de uma opinião ali, né? Aí a gente tem também, pessoal, o injuntivo, tá? O injuntivo é o seguinte: os textos eles são textos que orientam, normalmente tem a finalidade de orientar, ditar normas, instruir. Então, são aqueles que a ideia é persuadir. Então, vai ter um comando, normalmente verbos no imperativo. Então, um manual de instrução.
pegue tal coisa, faça tal coisa, ligue tal coisa. Tá vendo? É sempre no imperativo o verbo. Pegue, ligue, faça. Então isso é imperativo. Se é imperativo, se está mandando você fazer, é injuntivo, tá? Receita. Uma receita de bolo. Pegue 5 ovos, ligue o forno, faça não sei o que, retire não sei o que lá, bata não sei o que lá. Então, você está mandando fazer. Então, aqui também é um injuntivo, tá? Bulas também de remédio, receita, manual de instrução, normalmente é um texto injuntivo, tá? Já caiu no PAS 3 uma vez, tá? Isso pode aparecer por aí no vestibular ou em alguma das etapas do PAS. Caiu uma vez perguntando sobre um trecho, né, o artigo 14º da Constituição, salvo engano era o 14º lá, e ele perguntava ali nos direitos políticos se aquilo ali predominava o quê, né, qual o caráter ali que predominava. E é injuntivo, né? É injuntivo. Ali a prevalência maior é injuntivo porque é uma norma, né? E ali está determinando os valores e tal. Então, da maneira como é colocada, não é uma dissertação, não é uma narração e também não é uma descrição. Então, acaba sendo mais uma injunção. Às vezes, até tem uma descrição ali, mas ali o caráter é mais de estabelecer as normas, então, de instruir, de persuadir sobre aquela questão, né, que tem que ser colocada ali, sobre os direitos, deveres, por ali vai. Então já caiu isso lá no PAS 3, tá bom? Agora a gente não fez nenhum item ainda, né? Vamos começar aqui a responder, vamos começar a pegar os itens aqui e a gente vai conversando, tá? Esse é um texto que eu peguei, então olha só, a banca trouxe aqui nessa prova um texto, tá? Rituais ontem e hoje, um texto de 2003, e aí trouxe aqui o item, tá? Com relação às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto anterior, julgue os itens a seguir. Então vamos lá. O texto apresentado é predominantemente descritivo, já que exemplifica uma das acepções do termo ritual. Acepções é a ideia de significado, né? Então, um dos significados do termo ritual. Será que é isso mesmo, pessoal? Então, olha só, vamos avaliar. Aqui o que nós temos, né? Aqui a gente tem o seguinte. Primeiro, eu teria que observar o texto, né? Então, olha só, o texto vem da seguinte maneira. Em qualquer tempo ou lugar, a vida social é sempre marcada por rituais. Essa afirmação pode ser inesperada para muitos, porque tendemos a negar tanto a existência quanto a importância dos rituais na nossa vida cotidiana. Em geral, consideramos que rituais seriam eventos de sociedades históricas, da vida na corte europeia, por exemplo, ou, em outro extremo, de sociedades indígenas. Entre nós, a inclinação inicial é diminuir sua relevância. Muitas vezes comentamos, foi apenas um ritual, querendo enfatizar exatamente que o evento em questão não teve maior significado e conteúdo. Por exemplo, um discurso pode receber esse comentário se for considerado superficial em relação à expectativa de um importante comunicado. Ritual, nesse caso, é a dimensão menos importante de um evento, sinal de uma forma vazia, algo pouco sério e, portanto, apenas um ritual. Agimos como se desconhecêssemos que forma e conteúdo estão sempre combinados e associamos o ritual apenas à forma, isto é, à convencionalidade, à rigidez, ao tradicionalismo. Tudo se passa como se nós, modernos, guiados pela livre vontade, estivéssemos liberados desse fenômeno do passado. Em suma, usamos o termo ritual no dia a dia com uma conotação de fenômeno formal e arcaico. Então, está aqui o trecho do texto, então, lá da obra aqui, Rituais, Ontem e Hoje, tá? E aí, pessoal, ele quer saber se esse texto que a gente acabou de ler aqui, se ele é predominantemente descritivo. Esse texto que eu li, pessoal, ele está descrevendo um objeto, uma pessoa, alguma coisa? Não, né? A gente percebe claramente que aqui o texto está falando sobre o ritual ontem e hoje. O título é esse, ó, Ritual Ontem e Hoje, ou seja, está fazendo meio que uma comparação do termo ritual, tá? De como diferentes visões do termo ritual, do significado de ritual.
Então, na verdade, está defendendo uma tese, né? Por várias vezes o autor até coloca, ó, sabia que, olha, exemplo, é assim, ó, sabia que isso muitas vezes a gente vê assim? Olha só o exemplo aqui, ó. Então, tá vendo? Então, dessa maneira, por muitas vezes na sociedade, isso aqui aconteceu. Então, perceba que está defendendo uma tese. É como se estivesse escrevendo uma redação, tá? Esse trecho aqui é como se estivesse escrevendo aqui uma redação, tá? Defendendo um ponto de vista aqui, fazendo comparações, exemplificando, tá? Então, pessoal, esse texto aqui, ele não é descritivo. Esse texto aqui, ele é um texto que, na verdade, a gente percebe uma cara muito mais dissertativa, tá? Dissertativa argumentativa, inclusive, tá? Então, bem além do que o item colocou. Então, com isso, pessoal, o item está errado, tá? O autor aqui, ele está expondo a opinião, tá? Então, aqui ele não está descrevendo, listando, tá? Para ser descritivo, tem que estar listando, tem que estar descrevendo somente, não pode estar emitindo opinião. Então, não é a característica desse texto, beleza? Então, podemos avançar? Bora seguir aqui, olha só. Nesse mesmo texto, eu trouxe já um outro item aqui pra gente, tá? Então, perceba comigo aqui. A acepção de ritual, acepção já disse para vocês, né? Acepção, a ideia de acepção é sentido, significado. Então, o sentido de ritual empregada nos dois primeiros períodos do texto. Dois primeiros períodos, então aqui, ó, primeiro período até aqui, parará, vem até o ponto final, até aqui, né? Então, esse bloquinho aqui, ó, tá? Então, o primeiro período começa aqui, vai até o ponto final. Aí, o segundo período começa aqui e vem até o ponto final. Os dois primeiros períodos, ó. Então, o significado de ritual empregado nos dois primeiros períodos, tá? Do texto, afasta-se, segundo a autora, tá? Do sentido corrente dessa palavra explorado no restante do texto. Ou seja, ele está dizendo aqui que no texto a autora apresenta aqui um significado, seria o significado 1, tá? E esse significado, ele se afasta pelas razões que ela vem descrevendo aqui, ou seja, afasta, segundo a autora, do sentido corrente da palavra explorado no restante do texto. Ou seja, esse significado 1, ele se afasta do significado 2, tá? Ó, do sentido corrente da palavra, ou seja, do sentido atual, né? Então, do sentido atual. Esse sentido que ela coloca, sentido corrente, seria o sentido atual. Então, aqui, ó, do sentido atual, né, explorado no restante do texto. Então, provavelmente aqui, ela está trazendo qual é o significado atual. E aqui, esse aqui é um significado talvez clássico ou antigo, né, um significado histórico do termo, tá? E aqui, na segunda parte, ela está trazendo um significado atual, uma percepção atual. A gente tem uma percepção mais abrangente, ou mais geral, e uma percepção mais atual. Ela quer saber justamente isso, se a acepção, o significado de ritual, do termo ritual, empregado lá em cima, se ele está distante, né, se ele se afasta do sentido corrente da palavra, ou seja, se ele destoa um pouco do sentido atual da palavra, se há uma diferença dos sentidos ali, né? Então, bora observar. A gente fez a leitura do texto, então a gente tem aqui esses primeiros dois aqui, os dois períodos aqui, tá? Vamos analisar como é que tá, para a gente poder comparar, tá? Então, vamos lá. O que a autora coloca aqui pra gente? Vou colocar de outra cor aqui. Deixa eu colocar a caneta aqui. Então, vamos lá. Em qualquer tempo ou lugar, a vida social é sempre marcada por rituais. Essa afirmação pode ser inesperada para muitos, porque tendemos a negar tanto a existência quanto a importância dos rituais em nossa vida. Então, aqui ela vem e fala que em qualquer tempo ou lugar, a vida é sempre marcada por rituais. O tempo todo, tá? Então, aqui, a vida é sempre marcada por rituais, tá? Sempre marcada por rituais. Então, a acepção empregada ali, né, que é sempre empregada, ou seja, é algo importante, ela sempre é empregada ali,
tá? E aí no restante, agora como é que ela vai falar? Em geral, consideramos que rituais seriam eventos de sociedades históricas da vida, né? Então aqui, ó, em geral, ou seja, na maioria das vezes, nós consideramos que rituais seriam o quê? Seriam eventos de sociedades históricas, né, da vida na corte europeia, por exemplo, ou em outro extremo de sociedades indígenas. Perceba que aqui ela já traz um olhar diferente. Ela está falando que, na nossa visão, isso aqui é a percepção histórica que nós temos. Tá? Mas a nossa visão é que ritual, a palavra ritual, rituais só acontecem em sociedades históricas, como por exemplo na corte europeia, tá? Ou em sociedades indígenas. Sociedades indígenas, tá? Então perceba, aqui ela já está classificando, já começou classificando, falando que nós enxergamos, quando a gente ouve falar a palavra ritual, a gente sempre associa com atitudes de cortes europeias, por exemplo, ou no outro extremo como tradição ali das sociedades indígenas. Entre nós, a inclinação inicial é diminuir sua relevância. Então ela está dizendo que normalmente a gente, quando ouve também, tende a menosprezar, diminuir essa importância, tá? Perceba que aqui aqui em cima está falando que é importante, tá? Que ela é marcada sempre, né? E de forma inesperada tendemos a negar tanto a inexistência quanto a importância. Então aqui, de fato, a gente está diminuindo. Quando a gente faz isso aqui, a gente acaba restringindo, dá a impressão que é coisa antiga, coisa do passado. Tá? Daqui para baixo, ela está explicando que normalmente essa é a visão que a gente tem. Só que lá em cima, de maneira clássica, não é para ser. Tá? Não era para ser. Então, muitas vezes comentamos, foi apenas um ritual, querendo enfatizar exatamente que o evento em questão não teve maior significado e conteúdo. Por exemplo, um discurso pode receber esse comentário se for considerado superficial em relação à expectativa de um importante comunicado. Ritual, nesse caso, é a dimensão menos importante de um evento, sinal de uma forma vazia ou algo pouco sério e, portanto, apenas um ritual. Tá? Então, pessoal, claramente a gente já consegue perceber que ela iniciou afirmando que a vida é sempre marcada por isso, e aqui dá uma espécie de valorização nisso, né? Dá uma importância. Só que, em geral, a gente não enxerga assim. Em geral, no cotidiano, a gente tende a tratar a palavra, o termo, na ideia de ritual, de uma outra maneira. Que ela vem embaixo, então, nesse blocão todo, trazendo essa ideia. Então, o significado de ritual lá em cima e o significado de ritual embaixo, eles estão afastados? Eles se afastam? Ou seja, estão distantes? Sim, tá? Eles não estão próximos aqui, ó. Estão distantes. O significado de baixo está afastado do significado de cima, porque ela está justificando que aqui embaixo, nessa visão nossa, nessa visão atual, ela acaba tendo ali, desvirtuando, acaba diminuindo a relevância. Então, por isso, pessoal, o item aqui, ó, ele está certo, tá? Porque ele realmente se afasta, segundo a autora, do sentido corrente da palavra. Ou seja, aqui embaixo ela fala, ó, ritual é importante, mas daqui para baixo ela vem falando que a gente tende a menosprezar, a gente com o tempo tende a menosprezar e isso vai ficando um termo comum ali para ser encaixado numa determinada situação que desvaloriza o original sentido da palavra, tá? Então é nesse sentido aqui, por isso, pessoal, o item ele está correto, ou seja, afasta sim. Os dois primeiros períodos então relata a importância do ritual para as nossas vidas, mas em contrapartida, o restante do texto ele relata que os rituais são coisas superficiais sem importância. Então, né, já está explicado por que o item está correto, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Isso aqui é treino, tá? Quanto mais itens você fizer da banca, mais você já vai ficar com o olho clínico de bater, fazer a leitura. Perceba que aqui eu desenhei, eu fiz umas setinhas, porque aqui ó, eu resumi essa boa parte dessas ideias nessas duas setinhas, tá? E já grifei aqui ó, palavras-chave importantes para poder responder esse texto. É assim que a gente vai fazendo na hora de captar, de fazer essa interpretação, essa compreensão de texto, tá? Então é mais ou menos nesse sentido. Perceba que aqui ó,
aqui a gente não vê muito claro às vezes, ela não começou com aqueles termos, mas eles estão aqui no meio, né? Ele está aqui no meio, tá? Ele estava aqui, ó, segundo a autora, tá? Ele estava preso ali no meio. Avançando aqui, pessoal, ó, depreende-se. Então, perceba, ó, depreende-se. Olha só, aqui usou segundo a autora e aqui está usando depreende-se. Vamos lá. Segundo o autor, então está no texto, nós localizamos isso no texto, né? Agora, depreende-se eu posso extrapolar, né? Está naquele grupo ali de baixo. Então, vamos lá, depreende-se. Aqui eu tenho, depreende-se do trecho, então ele especificou para mim qual é o trecho que ele quer aqui que eu analise, ó. Depreende-se, deixa eu grifar esse texto aqui. Depreende-se do texto. Tudo se passa como se nós, modernos, guiados pela livre vontade, estivéssemos liberados desse fenômeno do passado. Então, esse é o trecho que ela quer que eu observe aqui, que é a linha 19, 21, tá? 19 aqui, ó. Tudo passa se nós, modernos, tal, guiados pela livre vontade, liberados desse do passado. Tá aqui. É esse trecho aqui, ó. Tá? Então, ele especificou. Depreende-se, ou seja, eu consigo deduzir dessa afirmação aqui o quê? Então, ele vai trazer aqui pra gente. Eu consigo deduzir, então, que a autora, ao se declarar moderna, repudia o que pertence ao passado, tá? Então, pessoal, olha aqui comigo. Esse trecho aqui, leia esse trechinho aqui. Daqui, eu consigo deduzir que a autora, ao se declarar moderna, ela repudia o que pertence ao passado, tá? A gente consegue visualizar isso aqui no texto? Claro que não, né, pessoal? Pelo trecho a gente percebe, a gente não consegue enxergar isso, mesmo extrapolando, a gente não tem elemento suficiente para extrapolar algo nesse sentido aqui, mas pelo que a gente leu, se a gente resgatar um pouquinho aqui, ó, a gente vai perceber que ela está explicando. Se eu entendo o texto como um todo, isso facilita. Ela inicia trazendo o significado clássico original ali da palavra, a acepção original da palavra ritual, e embaixo ela só está justificando que a gente tende a desvirtuar o conceito. Ela está explicando. Ela não está dizendo que por ela ser moderna, ela repudia coisas do passado. Ela está dizendo o contrário. Ela está dizendo que ela afirma a importância do ritual na sociedade, né? E em geral consideramos os rituais como sendo eventos. Ela inicia, né? O texto inicia falando, né? Que em geral consideramos que rituais seriam eventos de sociedades históricas, né? Só que a autora até ironiza o fato da sociedade moderna meio que deixa de lado o ritual que se praticava no passado, ou seja, na verdade a autora usa a palavra modernos numa perspectiva de ironia, tá? Então ela traz essa ideia de ironia aqui, entendeu? Então quando ela menciona isso aqui, ela acaba fazendo uma certa ironia, ó. Tudo se passa como se nós modernos, né, nós tão modernos, né, tão atuais, guiados pela livre vontade, estivéssemos liberados desse fenômeno, tá? Então esse modernos aqui é quase como se fosse nós modernos, ela fazendo com os dedinhos, né? Modernos é ironia. Então isso aqui, ó, ela tá usando como ironia, tá? Só que o texto aqui, ele fala que a autora, ao se declarar, está dizendo que ela se declarou moderna, ela não está se declarando moderna. Ela está fazendo uma ironia não só com ela, com todo mundo da atualidade. Ela está ironicamente chamando a sociedade atual de moderna, tá? E que repudia as coisas lá do passado. Então perceba que de cara a gente já percebe que ela não se declarou oficialmente, é uma ironia. Então já está estranho por aí, né? O item já fica esquisito por aí. Mas a gente percebe que a gente não consegue deduzir. Ela nem está repudiando, não. Ela nem está repudiando. Ela está fazendo uma crítica, tá? Ao longo do texto, ela deixa claro que não compactua com a visão de que os rituais sejam considerados sem valores e arcaicos. Ou seja, ela inicia trazendo a visão clássica do termo, e ela vem embaixo criticando que a sociedade atual não visualiza isso, está desvirtuando o significado, não valorizando, e ela está criticando, ela está tecendo uma crítica ali em relação a isso, tá? Então, o item aqui, pessoal, ele está errado,
ok? Tá bom? Então, bora para o próximo. Aqui agora eu tenho... É muito comum também a gente pegar na prova itens aqui que eles vão buscar, comparar termos, buscar a referência, tá? E aqui muitas vezes são pronomes e tal, mas às vezes pega um trecho e ela vai falar, o trecho tal, a expressão tal, refere-se a quem? Gente, isso é muito comum, tá? Nas 3 etapas do PAS, quanto no vestibular, é muito comum você ter um texto e ela falar, esse pronome ele refere-se a quem? Tá? Então aqui a gente vai estar principalmente trabalhando na perspectiva de coerência e coesão, né? A gente vai estar observando os termos ali, os referenciais e também a parte dos pronomes, de verificar o encaixe ali também. Então é nesse sentido, tá? Então esse tipo de item é bom treinar, porque se você não está treinado, você tende a cair nas pegadinhas, porque às vezes ele pega um termo que parece que é a referência daquele, mas não é. Para isso você precisa treinar bastante para poder não cair nessas pegadinhas. Então vamos lá. Eu trouxe aqui para a gente o seguinte, ó, a expressão sua relevância, um pronome demonstrativo aqui, sua relevância, é R8 aqui, ó, então 8, sua relevância, bem aqui, ó, sua relevância, tá? Então, beleza, aí eu já vou ler, tá? Refere-se a rituais, lá na linha 5. Então, 5 aqui, rituais, tá? Rituais, linha 5, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu tenho que lembrar o seguinte. Primeiro, normalmente, quando você fala de alguém, de alguma coisa, lá mais pra frente, em vez de você repetir esse alguém, você pode usar alguns recursos para não repetir. E muitas vezes são pronomes demonstrativos, possessivos. Aqui, na verdade, é possessivo, né? Não é demonstrativo, possessivo. E aqui, você para se referir ao substantivo, tá? Antecedente, tá? Então, o isso, isto, esse, este, tá? É muito comum essas referências aqui. Então, eu vou olhar aqui o texto. Quando tiver um item pedindo para verificar se é a referência, é bom você ler a oração inteira, tá? Então, você começa daqui e termina aqui para você conferir se realmente essa palavra aqui, ó, sua relevância, essa expressão sua relevância, ela está se referindo ao diminuir, ou se é ao rituais, ou se é a inclinação, tá? Então você tem que ficar de olho aqui. A gente tende de maneira errada, porque na escola a gente só aprende período simples muitas vezes, você só procura na linha. Mas às vezes o referencial está lá atrás, lá em cima. Por isso que você tem que buscar a oração inteira, tá? Ou pelo menos as 2 anteriores, para saber se é isso mesmo, tá? Então olha só. Eu vou ler só aqui o segundo período. Ó. Entre nós, a inclinação inicial é diminuir sua relevância. Tá? Sua relevância é da inclinação inicial? Não, tá? Não se refere à inclinação inicial, não. Então eu vou buscar mais para cima. Então eu vou pegar daqui, ó. Tá? Por isso que eu já fui logo, ó, como ele está associando os dois, eu já pego daqui para baixo. Porque eu vou varrer todas as linhas para descobrir essa sua relevância está querendo falar de quem. Tá? De quem que ele está falando? Então é mais ou menos assim. Ó. Em geral, consideramos que rituais seriam eventos de sociedades históricas, da vida da corte europeia, por exemplo, ou em outro extremo de sociedades indígenas. Tá? Então perceba que aqui ó, ele está falando de rituais, aqui está descrevendo, continua sendo a referência rituais. Ele vem aqui descrevendo rituais. O cara aqui em questão é rituais. Tá? Entre nós, a inclinação inicial é diminuir sua relevância. A gente tende a diminuir a relevância de quem, pessoal? Dos rituais. Né? O autor lá não inicia, a autora não inicia falando de rituais e fala que rituais têm um significado, mas com o passar do tempo a gente vem diminuindo esse significado, essa relevância, de quem? De rituais. Então, apesar de estar 2 linhas, 3 linhas abaixo, eu ainda estou me referindo o tempo inteiro a rituais. Tá? Então, ele vem falando aqui, ó, a expressão sua relevância refere-se a rituais. Sim, tá? Exatamente. Porque eu comecei falando de rituais, e aí, em vez de chegar embaixo e falar bem assim, ó, entre nós, a inclinação inicial é diminuir a relevância dos rituais,
eu vou e falo, diminuir sua relevância, tá? Tá lá mesmo, ok? Então é só um recurso ali que eu tenho para poder perceber esse detalhe. Um destaque também, uma dica que às vezes você pode tentar fazer, não sei se ajuda para muitos aí, é excluir os termos do meio e tentar fazer a leitura ali. Mas apesar que não é o correto, mas olha só. Se você pegar bem aqui assim, ó, vamos pegar aqui, da vida, se você excluir isso aqui tudo, tá? Vamos excluir isso aqui tudo. Eu vou excluir esse pedaço todo, porque aqui falou de rituais. Aí eu vou excluir porque o resto é explicação dos rituais, descrição, exemplificação, né? Eu vou excluir essa exemplificação toda. Rituais seriam eventos de sociedades históricas, tá? Entre nós, a inclinação inicial é diminuir a sua relevância. Relevância de quem? De rituais. Então encurtou mais, eu enxuguei um pouco a oração, o período ali, então fica talvez mais fácil enxergar que seria rituais aqui, o cara que eu estou falando, tá? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Quando ele pedir para observar um cara, né, e comparar se um é referência do outro, você já crava o pedaço todinho e sai lendo e procurando se realmente a referência é daquele cara que ele está apontando, tá bom? E se tiver uma enumeração no meio, se tiver uma exemplificação no meio, você pode tentar ignorar isso e verificar a relação mais direta ali, mais enxuta, tá bom? Só que isso nem sempre, às vezes, não pode sair cortando também qualquer coisa, porque às vezes pode prejudicar a interpretação. Beleza, pessoal? Então aqui o item tá certo, beleza? Então vamos lá, avançando aqui, tá? Avançando aqui, pessoal, a gente tem aqui mais um relacionado àquele texto, e ele fala bem assim, ó, o texto defende que, certo? O texto defende que. Se a gente for observar aqui, lá no início, quando a gente falou, ó, o texto informa que, o texto defende que, tá? Pode ser esse, mas pode ser esse aqui também. O texto permite deduzir que. Aí você vai perceber isso olhando, né? Lendo ali o que ele está querendo colocar para você, tá? Então aqui, ó, o texto defende que em uma manifestação social, o ritual é a dimensão que mais contribui para a transmissão de valores e conteúdos implicados nessa manifestação. Então é o que ele colocou aqui pra gente, tá? Se a gente for observar aqui, né, o que nós temos, tá? Aqui a gente tem o seguinte, quando ele traz aqui, quando ele puxa pra gente aqui, ó, o texto defende que, em uma manifestação social, o ritual é a dimensão que mais contribui para a transmissão dos valores e conteúdos implicados nessa manifestação, me parece que ele está querendo ir aqui mais para compreensão do que para interpretação, tá? Então eu vou tentar não extrapolar o texto e tentar enxergar se realmente o texto está indo aqui nesse sentido mesmo, tá? Então olha só, o texto defende que em uma manifestação social, o ritual é a dimensão que mais contribui para a transmissão de valores, que mais contribui. Ele está valorizando pra caramba aqui isso, né? Ele trouxe aqui o que mais contribui. Vamos ver aqui. Ele está fazendo um juízo de valor forte aqui, né? Que mais contribui. Será que eu tenho isso no texto? Ele falando que o ritual é a dimensão que mais contribui para a transmissão de valores e conteúdos implicados nessa manifestação, tá? Não sei se fala isso não, pessoal, porque aqui, ó, boa parte do trecho aqui está defendendo, né? Está defendendo a ideia e tal. Então, em suma, usamos o ritual no dia a dia com a conotação de fenômeno formal e arcaico. Ou seja, essa parte do meio todinha, ele só está criticando a gente, que a gente tem uma visão deturpada aí, uma visão diminuída ali do termo ritual, e colocando ali numa perspectiva arcaica, tá? Num fenômeno formal e arcaico. Enquanto que lá em cima não, ele inicia falando que em qualquer lugar a vida sempre é marcada por rituais, e essa afirmação pode ser inesperada para muitos,
porque tendemos a negar tanto a existência quanto a importância dos rituais em nossa vida cotidiana. Perceba aqui que em lugar nenhum, porque nessa parte que eu risquei toda de amarelo não está falando que é o que mais contribui. O ritual é aquilo que mais contribui. Talvez isso teria, talvez no começo, porque na parte de baixo ele está completamente criticando ali, diminuindo, e não está afirmando positivamente ali sobre o ritual. Mas lá em cima também não, ele não afirmou isso, tá? Ele falou, ó, em qualquer tempo ou lugar a vida social é sempre marcada por rituais, tá? E cada vez mais a gente tende a negar essa importância, só. Mas ele não falou que o ritual é a coisa que mais contribui para a transmissão de valores. Então, pessoal, aqui o texto ele está extrapolando, tá? Por esse iniciozinho aqui, eu vou acabar indo mais nessa perspectiva do texto afirma que, tá? Então, eu estou indo mais aqui no texto afirma que. E aqui, pessoal, na perspectiva de compreensão, tem que estar no texto, tá? O texto não está falando isso, então se não está falando isso, eu extrapolei o texto. Então o item está errado, tá? O texto não disse isso, ele não afirma, ele não defende isso, tá bom? Beleza? Então avançando, mais um outro texto aqui agora, tá? Um outro texto, beleza? Aqui o que nós temos, pessoal? Nós temos aqui um outro texto, menorzinho aqui, de Clarice Lispector, obra do Pais 3, tá? Não esse texto, mas a Clarice Lispector como um todo, normalmente aparece lá no Pais 3, por conta do modernismo ali e tal, literatura, e no vestibular, tá? O Enem costuma visitar também lá, Clarice Lispector, as obras ali, tá? Mas esse texto aqui, em si, não é obra do Pais, mas Clarice Lispector é importante para o Pais e para o vestibular e para o Enem, beleza? Então vamos lá. Nós temos um outro texto e fala bem assim, ó, o trecho, enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, mostra que havia uma perseguição à galinha pelos telhados da casa. Primeiro, pessoal, já dá uma olhada no que o texto está dizendo, tá? Ó, Clarice Lispector, uma galinha. Então vai falar de uma galinha, a história da galinha. E aqui ele vem falando bem assim, ó, sozinha no mundo, quem está sozinha no mundo? A galinha. Sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de telhado e, enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, tinha tempo para se refazer por um momento. E então parecia tão livre. Então aqui, pessoal, o que a gente visualiza com essa cena? Me parece que ele está narrando aqui uma cena do cara indo lá no puleiro, talvez, e buscar a galinha, pegar uma galinha, e aí uma galinha escapa pelo beiral do telhado, né? Aquela cena típica de filme, de desenho animado, que ela escapa por um triz, e aí fica ali respirando ofegante lá fora no telhado, no beiral do telhado, enquanto ele vai e galgava outros com dificuldade, tá? Então tentava buscar outra ali, tá? Então é mais ou menos neste sentido, tá? Então, me parece que o rapaz tentava pegar a galinha, mas ela escapa e ele acaba, né? Ela acabou fugindo enquanto ele acabou pegando outra galinha. Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? Esse texto aí que está falando da galinha, ok? Então, pessoal, esse texto aí, esse novo texto aí, o que nós temos aqui? O trecho, enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, tá? R3, R4, que é aqui, ó, esse trecho aqui. Enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, mostra que havia, esse trecho, então, mostra que havia uma perseguição à galinha pelos telhados da casa, tá? Então, na verdade, o item, a banca considerou o item como correto, tá? Por se tratar de fato de uma perseguição à galinha. Ele está indo pegar a galinha, né? A galinha escapa pelo telhado, esconde ali, sai correndo, voando ali, batendo as asas, e aí ele acaba indo pegar outra, né? Como ele colocou ali, enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, tinha tempo de se refazer por um momento, e então parecia livre. Esse então parecia livre, se ela parecia livre aqui, significa que ela não estava, né? Ela não estava com a sensação de liberdade no momento anterior, ou seja, estava numa sensação de que estava sendo perseguida, tá?
Então é um item aqui muito de inferência, tá? Porque assim, talvez mais de inferência, porque assim, não está tão explícito a perseguição, mas a gente consegue captar essa mensagem visualizando a cena da galinha, tá? Então o item aqui, ó, tá correto. A banca colocou como correto, beleza? Avançando aqui, pessoal, tá quase acabando, hein? Essa parte aqui de interpretação, compreensão, tá quase acabando. Vamos avançar ali. Voltando aqui, outro trecho, tá? Um outro trecho aqui, um outro texto. A rede mundial de computadores a que o autor se refere nas linhas 16 e 17 do texto corresponde à internet, tá? Bem, eu nem li o texto, mas eu sei que rede mundial de computadores realmente é isso, tá? Não preciso nem ler para saber que é. Porque internet é um termo mais estrangeirismo, é meio que um estrangeiro, né? E aqui como se fosse a tradução, né? Então, rede mundial de computadores, de certa forma, seria a tradução do que é a internet, né? E aqui, ele fala das linhas 16 e 17, ó. 16 e 17. Então, rede mundial de computadores. Cadê? Rede mundial de computadores, ó. Afinal, o aparecimento da rede mundial de computadores pôs fim no que diz respeito à informação. A própria noção de viagem, distância a ser percorrida, o que tornou a informação instantaneamente disponível em todo o planeta, tanto na teoria como na prática. É um texto do Bauman, ó, do Zygmunt Bauman, de globalização, o título aqui, As Consequências Humanas. O Bauman ele vai falar da modernidade líquida, sociedade líquida, tudo líquido, tá? E é muito importante para você citar nas redações aí, em todas, em especial lá do PAS 3 e do Enem, porque é um cara muito fera, quase tudo você consegue encaixar citações dele. Aqui é um texto dele falando sobre como é essa situação, né? Essa globalização por meio da internet, como é que ela vem acontecendo, né? Então a gente nem leu lá em cima, eu nem li o texto lá em cima, mas aqui claramente eu consigo visualizar que ele está falando sim da internet, tá? Ele está falando claramente da internet. Se eu pegar esse trecho todinho aqui, eu consigo com certeza afirmar que ele está falando aqui da internet. Eu nem li a parte de cima, mas eu já sei que ele está falando da internet. Então esse aqui foi mais simples, né? Vamos lá, pessoal. Mais um. Então pegando aqui, pessoal, mais uma aqui, a gente tem o seguinte, ó. As formas pronominais, pronomes, tá? Pronominais, os quais, aqui na 9, então os quais, deixa eu grifar, porque fica melhor que a gente vai visualizando aqui. Os quais, na 9, os quais, ó, os quais, e a qual, no 16, a qual, sobre a qual, aqui, 16, referem-se, respectivamente, a portadores físicos e situação. Então, vamos lá, eu vou grifar de outra cor, então, para a gente perceber aqui, ó, vou até grifar de outra cor, então. Esse verde, ele está falando que tem que se referir. Esse verde a qual, ele está falando que tem que ser, é o segundo termo, então tem que se referir à situação. Então ele quer que eu venha verificar se é a situação da linha 15. Então vou ver aqui, ó, situação linha 15. Vou colocar com a canetinha aqui, situação linha 15, situação, mudança da situação, situação linha 15. E agora, aqui o primeiro que ele falou, que é os quais, ele quer que eu verifique se é portadores físicos na 8. Portadores físicos aqui, ó. Então, beleza, os quais, ele quer que eu verifique se está associado a portadores físicos na linha anterior. Portadores físicos, tá aqui, ó, portadores físicos, ok? E aqui ele quer que eu verifique se é situação. Então, são aqueles termos que eu vou verificar, aqueles pronomes que eu vou verificar a referência, tá? Então isso é importante porque eu vou dando uma olhada, né? Vou conferindo ali para ver se é realmente o que o exercício está querendo que eu observe, tá? Pessoal, a qual aqui, se eu for observar aqui, ó, a qual ou as quais aqui, vamos ler um pedacinho para a gente entender do que ele está falando, que aí ajuda a gente a visualizar, né? Ó, vamos pegar o início aqui do período, aqui é o fim do período. Vamos tentar achar o início aqui, eu acho que é aqui.
Desenvolveram-se de forma consistente meios técnicos que também permitiram à informação viajar independentemente de seus portadores físicos e independentemente também dos objetos sobre os quais informava. Então, objetos sobre os quais informava. Os quais informava seriam os portadores físicos, sobre os portadores físicos informava. Será que é isso mesmo? Esse cara está associado a esse, tá? Os quais, o qual, dá a ideia de mudança, tá? Então, ele fala ó, os quais, independentemente também dos objetos sobre os quais. Então, é objetos, tá, pessoal? Os quais está se referindo aqui a objetos, tá? Os quais, a referência aqui é objeto, tá? Objetos. Ó, os quais, ó, sobre os objetos, né, sobre os quais informava. E não sobre portadores físicos. Ó. Quando você lê, ó, independentemente também dos objetos sobre os quais. Então, os quais, ele retoma o anterior, tá? Ele concorda com o antecedente, ele concorda com o anterior aqui a ele. Então, é sobre objeto. Ele vai concordar aqui com o objeto, tá? Então, sobre os objetos, né? Ele está retomando aqui objetos e não portadores físicos. Então, o item já está errado, né? Mas vamos ver a segunda ligação que ele colocou aqui para a gente. A qual, né? A qual, pessoal, dá a ideia aqui, a qual vai estar... Quer ver? Vamos ler o trecho? Vamos ler o trecho, vamos pegar aqui termina aqui, né? Vamos pegar aqui, vamos pegar daqui para frente. Ó, o movimento da informação ganhava velocidade num ritmo muito mais rápido que a viagem dos corpos, ou a mudança da situação, sobre a qual se informava. Então, sobre a mudança da informação sobre a qual se informava. A qual, pessoal, está se referindo aqui à mudança, tá? Então, aqui, ó, é mudança, sobre a mudança, a qual, né? Aí você fala, mas não seria o anterior? Depende, né? Depende, você tem que analisar aqui na frase, esse referencial aqui, né? Então, aqui, ó, é a mudança, tá? A mudança. Porque ele retoma, né, essa ideia da mudança aqui. Porque, o que acontece aqui? Dá uma lida de novo, ó. Vamos pegar aqui. O movimento da informação ganhava velocidade num ritmo muito mais rápido que as viagens dos corpos, ou a mudança da situação sob a qual se informava. Então, a qual se informava de quê? Da mudança, tá? Então, aqui, ó, vai estar associado a qual? Está associado a mudanças. Então, cadê que ele falou aqui? A qual está associado a mudanças, tá? Mudança, né? Mudança. E os quais está associado aqui a objetos, tá? Talvez o objeto seja mais fácil de visualizar, ou seja, esse de cima talvez seja mais fácil de enxergar. De qualquer maneira, como são duas comparações, duas coisas que ele quer que você verifique, se uma já deu errado, o item inteiro está errado, tá? Então, por isso que você já poderia descartar, percebendo aqui que os quais não tinha ligação com portadores físicos, você já podia marcar errado e partir para a próxima, tá? Nem precisava analisar o outro, certo? Basta um para estar errado, que o item inteiro ficaria errado, porque ele falou que os dois teriam essas referências, né? E na verdade não tem. Bastava o primeiro para a gente conferir, tá? Então, beleza. É mais ou menos nesse sentido. Aqui a gente acaba tendo, pessoal, pronomes relativos, tá? Então, o conteúdo aqui que a gente tem que dar uma estudada para conferir essas referências e tal, é principalmente a ideia dos pronomes relativos, o estudo dos pronomes. Pronome é uma coisa, pessoal, que tem que estudar demais. Pronome e conjunção cai demais, assim, faz muita diferença a gente estudar bastante pronome e conjunção, porque você consegue resolver muitas questões só pela noção que você tem desses termos, tá? Desses tópicos aí, tá certo?
Pessoal, então eu creio que seja isso, né, que eu tenha preparado para vocês aqui. Esse primeiro bloco, então, foi grande, foi um aulão aqui do tópico número 1, tá? E aí a gente vem na sequência com o tópico 2, que a gente prometeu, que são os exercícios que vão envolver correção gramatical. Sabe aquele exercício que você pega e fala bem assim, preserva a correção gramatical, tem prejuízo na correção gramatical. Esse é o terror dos vestibulandos e também dos concurseiros, tá? Eu vou explicar para vocês tudo que vocês precisam saber, ou seja, do ponto de partida, porque muitas vezes você pega um exercício daquele, você não sabe como é que faz. Você olha e fala, tá, mas eu parto por onde aqui que eu começo a fazer esse exercício? Então, no nosso próximo vídeo eu vou explicar para vocês o que você precisa ter noção, e a gente vai ver isso na prática, respondendo alguns exercícios, e a partir dali você vai saber o que você precisa estudar para melhorar e gabaritar esses exercícios de correção gramatical, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo. Até mais!